Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noitinha de sábado, dia 2 de julho de 2022, para um último fluxo de notícias e atualizações por esse sábado, né, meus irmãos? Por todas essas constantes de RV que eu posso verificar através desses provedores de inteligência, como assim os chamo, esses provedores de informações certeiras diante de todos os objetivos de RV e Global Currency Reset. Venho transmitindo há pouco mais de um ano a todos esses meus amigos inscritos no canal e todos esses novos irmãos que me conhecem diariamente, possibilitam a sua inscrição, tornando essa família cada vez mais grandiosa. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu também gosto de lembrar a todos os amigos que visitem as páginas remetentes ao site espacioholístico.org. Vocês podem verificar na descrição dos meus vídeos que vão elucidar e também dizer mais sobre os projetos Ecolux Pax da Fundação Coopera Frater, que tem projetos humanitários, ecológicos, ecumênicos, holísticos para com o povo, em suas melhores de suas intenções, vem desenvolvendo esses projetos ao longo dos dias, né, desses últimos anos, e pretende se tornar cada vez maior com a colaboração de todos nós, né? Meus amigos, e eu trago aqui algumas novidades, né? Gostaria de terminar o nosso sábado de atualizações de uma maneira bem bacana e dentro de uma perspectiva boa para todo este ambiente de RV, pois somos esperançosos, temos muita positividade diante de tudo isso. Alguns ainda torcem um pouco o nariz diante de algumas situações, né? E assim ficam por acreditar ou não dentro de vários acontecimentos. Bom, meus amigos, eu posso dizer, né, que eu escolhi estar nessa movimentação assim porque acredito em algo muito maior que vai ao encontro de verdadeiras bênçãos que Deus tenha para o nosso propósito. Eu acredito nessa atualidade, né? Não é uma visão grotesca da nossa parte imaginar que tais bênçãos possam ser realmente libertadas nessa atual economia em que estamos. É uma visão muito esperançosa, positiva, visto que cada vez mais essas reivindicações vêm tomando um palco cada vez maior nesse escalonamento e em todo esse processo metódico de pagamento, né, meus amigos, que em breve aguardamos que chegue ao nosso nível, que possa respingar em cada um de nós. Eu acredito muito nisso e acredito em todos esses detentores que em várias causas, né, foram prometidos esses resgates, esses fundos humanitários, né, há décadas atrás, que até hoje ninguém nunca pôde resgatar, os títulos já emitidos desde a época de 1910, né, meus amigos, e até hoje os títulos históricos nunca foram pagos, né, somente financiados e aí sendo feito várias aferições e vários retornos e vários regressos e novos avanços e até agora não conseguiram sua etapa de distribuição, né, a tua tão sonhada liquidez, né. Alguns já podem, né, desde as épocas de 2017, 2018, acredito ver as quantias depositadas em suas contas desses resgates, mas até o momento não autorizados a estarem distribuindo ou mexendo nesses fundos, né? Não tem códigos de autorização e muitas coisas dessas coisas que estão vindo aí, né, com essas novas certificações do dinheiro, né, conforme foi relatado uns dias atrás, né, nesses processos em que esses detentores estiveram, como podemos dizer, próximos a esse resgate de 1%, 5%, 10%, como foi relatado, né? Muitos estavam aí, nós também fomos alimentados com a informação fixa de que seria 1% de resgate, né? Bom, certamente, meus amigos, não sabemos, isso é uma coisa que nos vem sendo dito há cerca de mais ou menos uns 6 dias,
né, que vem ocorrendo, e dessa forma ainda não temos a confirmação, mas muitas fontes de alto escalão estão relatando isso e nos dando uma grande esperança, né, da concretização desses atos iniciais, que muitos se iniciaram aí em junho, foram postergados um pouco para a segunda semana de junho, como vim comentando com os amigos, né? E certamente toda essa inteligência está inclinada em favorecimento a todas essas notícias. Eu sou um grande otimista, operante nesses ambientes, não só pelo retorno do YouTube, meus amigos, mas muito em grande parte disso também, pois é um grande retorno, graças a Deus, meus amigos cada vez mais me ajudando aí, né? Eu me esforço também aqui para trazer as notícias, mas é muito maior em torno do que nós pensamos e entendemos da compreensão desses resgates, né, e dessas possíveis ações humanitárias, né, meus amigos. São quantias que realmente, colocadas em mãos, podem refazer uma comunidade, um grupo grande de pessoas, uma cidade, né? Então, eu penso assim, pelo menos, e nós temos que estar o possível bem posicionado sobre isso e sobre esses tais assuntos da atualidade que vem tomando um palco cada vez maior, e dentre todas essas verdades o momento vai chegar ainda, estamos próximos, né? Se não vimos nada ainda é porque pelo menos para nós ainda não chegou, essa é a minha concepção, mas estamos próximos e cada vez esses influenciadores de nível superior, né, podendo ter acesso a todas essas quantias, já irá restaurando cada vez mais aos poucos e também mantendo a nossa fé nesses possíveis resgates, né? E que isso chegue a cada um de nós também, né, meus amigos? Bom, diante de tudo isso, né, a grande inteligência sempre conversa a respeito de todos esses assuntos, traz notícias relevantes sobre isso, e o que eu posso, né, contribuir é que nós sabemos que todas essas moedas irão de 1 para 1 ao longo prazo. 90% dos países adotaram as CBDCs, e este é um novo sistema Starlink e não o sistema Illuminati corrupto. Todas as moedas digitais serão lastreadas em ativos, mais provavelmente com ouro e prata. A Starlink possui duas funções prioritárias para gerenciamento financeiro do mundo: manter a paz com outros países e manter a paz entre as transações entre cidadãos e governos. Entenda, devolução significa transferência do poder para os cidadãos do mundo, soberania individual para todos os governos. Apenas 10% do governo atual existirá em todos os países. Os governos não terão controle do dinheiro ou dos sistemas financeiros em todo o mundo, e este será de propriedade Starlink. Este será sugerido por militares mundiais a políticos e também todos militares. Tudo está sendo implementado lentamente, é um processo que temos que engolir. Existe uma política de licenciamento e regulamentação que tem que fazer com toda a moeda física para rastreá-la e torná-la segura. Deve ser criptográfico. O estilo da criptografia ainda está sendo discutido. Todo mundo sabe agora, será uma moeda digital no Starlink com contas lá. Acredita-se que haverá uma moeda que interfere para cada país, de alguma forma criptográfica, mas de longo prazo, ouro e prata. Moedas, papel moeda, como um GPS. Sem país e ter um valor para todos os países. Pode ser gasto em qualquer lugar do mundo. O objetivo de longo prazo para todas as moedas será a paridade de 1 para 1. Haverá muitos centros de resgate e troca em todos os países. A moeda fiduciária que temos agora será trocada 1 para 1 do que for o tempo de intervalo. Haverá uma transição natural para o banco Starlink, para permitir que as pessoas se acostumem. A troca na área local será todas as trocas nas áreas locais será uma meta de longo prazo.
Não precisamos mais de grandes deslocamentos para remotos processos de automação e fabricação. Toda essa unidade servirá individual soberania, verdadeira liberdade das pessoas. Todas as criptos terão que ser regulamentadas pela ISO 20022 e apoiadas por gold, por ouro e prata. Senão, vão embora. Carteiras digitais provavelmente serão usadas em toda a internet. É sobre mudar uma grande perspectiva. Os bancos vão reduzir e teremos um grande momento para isso. Isso será tudo executado através da tecnologia do QFS, com uma grande combinação da blockchain que gerenciará tudo isso e os sistemas vinculados. Eles não têm pressa, querem acertar. Todos os países vão se inscrever para isso por causa das seguranças e os benefícios, e 90% dos países já têm. Os humanitários de RV poderão trocar ZIM. Todos os países se inscreverão para CBDCs, moedas digitais, para a segurança das transações, parar o tráfego, a corrupção, a livre circulação em todo o mundo e devolução do controle do governo. Bom, meus amigos, foram algumas novidades que pude estar vendo de suma importância, sendo muito inteligente a observação militar e futurística desse nosso futuro que breve está aí, né? Está ao virar da esquina. Eu acho que todos nós passaremos por todas essas metodologias mencionadas aqui no canal do irmão Danilo Sérgio Vista, por esses provedores que, através de grandes autenticações de estudo, né, e coesão, troca de informações, reunião de situações e eventos que estão próximos a acontecer, eles enumeram, elucidam sempre esses processos, tentam se comunicar da forma mais, né, compreensível possível, mas ligeiramente são situações que nós às vezes não entendemos muito, mas com o passar dos dias e com todas essas leituras, a compreensão se faz presente, né? Muitos dos artigos que nem eu mesmo conhecia, com o passar do tempo pude entender como funcionava e, de certa forma, entender parte do processo que é tão pouco conclusivo. Eu compreendo, né, meus amigos, mas temos que ir diante de tudo isso, pois eu acredito que essa recompensa final valerá a pena, né? Pode ser a recompensa das nossas vidas. E que isso não demore. Eu acredito muito em julho, né, meus amigos? Acreditava muito em junho, vim acreditando muito em junho com informações que foram dadas desde março, né? Certamente, meus amigos, não podemos alcançar isso ainda, mas eu estou muito esperançoso. Os detentores, né, continuam na briga e na luta, próximos ao centro de resgate, e aproveitando o assunto, né, as notificações para esses detentores de títulos, como foram informados, deveria ter saído até às 4 horas de sexta-feira, com a liquidez acessando ao sábado. O Wells Fargo disse que após isso teríamos uma ótima semana nesta próxima semana. Os contatos acreditam que o nível 4B será notificado a partir de terça-feira. Isso nos coloca em uma posição adiantada. O Iraque colocou o seu dinar na tela dos bancos e está sendo negociado desde o último domingo. O Iraque deve assentar seu novo governo em breve. Criptos estão sendo apoiadas em ouro. As moedas do Zimbábue estão sendo produzidas em ouro. Começando com as nações BRICS, todos os países estão se afastando do dólar fiduciário e sendo lastreados em ouro em seus próprios países. O dólar americano fiduciário está indo embora em poucos dias e pagamentos da Previdência Social no mundo todo devem ser significativamente maiores a partir de julho.
Continuando com projetos, acreditamos que o Dinar terá a sua reavaliação em julho. E também temos um feriado do EID acontecendo até o dia 13, possivelmente também até o dia 15. Há muitos anos estamos ouvindo e apoiando o que se repetiu. Segundo grandes ministros do Banco Central do Iraque, este é o plano atual. Eles receberam a autorização do FMI há alguns dias. Toda a papelada foi concluída. Eles têm plena autoridade como nação soberana para fazer isso. Os xiitas e os sunitas contra os curdos, todos concordaram supostamente. O contrato com a China para o ZIM, de acordo com o Banco Central, não há nenhum ZIM em qualquer lugar ainda sendo trocado. Avisaremos quando isso começar. Todos estão sob a suposição de que se tem se falado há anos, e será o caso. O Zimbábue está atualmente lançando moedas de ouro para sua moeda. Essa é uma proposta de esperar para ver. Embora não haja um contrato ativo disponível para o ZIM, não significa que não haverá, e quando for a hora do resgate começar, será a glória para todos. Leve alguns dias para concluir tudo o que precisa. Isso está próximo dos seus últimos acordos. O Bolívar da Venezuela deve ser incluído. Tanto quanto sabemos, todas as denominações e todos os anos, incluindo os digitais, devem ser incluídos. O VND, que é o Dong vietnamita, também deve ser incluído. O petróleo e gás offshore do Vietnã ainda não foi capitalizado. Esse Estado-nação é rico, além do que foi reconhecido. Eles têm que fazer suas contas também. Ainda não podemos ver o United States Treasury Note nos bancos. Não há projeto de lei atualmente no Congresso para autorizar o retorno legal dos Estados Unidos da América de volta ao padrão ouro. Embora introduzido pelo ex-presidente Donald Trump em 2018, isso nunca foi promulgado. Estamos presos nessa corrupção. O dólar dos Estados Unidos da América tem valor zero em relação ao ouro. Este governo tem compromisso zero em estabelecer o valor do dólar dos Estados Unidos, que, como a Venezuela, o Zimbábue e tantos outros países, não valem nada. É por isso que as prateleiras estão vazias. É por isso que os Estados Unidos da América não têm comércio internacional atualmente. E é por isso que não podemos comprar petróleo e gás da Rússia, do Irã ou da Venezuela. Nenhum país negocia valor por valor que quer o dólar americano. Onde estão os militares? Atualmente, eles não podem gerenciar e estabelecer o valor do dólar americano. Isso cabe ao Congresso e às pessoas negligentes que atualmente não têm um projeto de lei apoiando esta ação. Não há nada para isso, a não ser estabelecer uma separação do Estado na Convenção dos Estados que ocorreu, onde cada Estado emite sua própria moeda. É aqui que estamos indo? Muito provável. Muitos funcionários do governo não gostaram disso. Eles obviamente não estão trabalhando para as pessoas. É por isso que nós devemos fazer todo o consentimento de tudo isso e começar com projetos viáveis para apoiar e manter as nossas famílias. Não há tempo para atrasar. O Iraque eventualmente se reavaliará e fará muitos novos milionários, fora do sistema controlado dos Estados Unidos da América. Só podemos esperar para ver. O fim ainda não chegou, e mesmo com todas essas palavras dos bancos centrais, ainda não podemos bancar o 15 de julho como parede de fundo. Bom, vamos aguardar que todo este processo se conclua nos Estados Unidos e todos os últimos tratados assinados sejam concluídos para todos estes últimos níveis.
às vezes é difícil falar verdadeiramente com as pessoas. É provável que sejam dias difíceis, mas um grande retorno nos aguarda. Bom, meus amigos, diante desse relatório, né, eu sempre quis conversar assim com os irmãos, né, que é provável que tenhamos dias difíceis pela frente, de preços ainda mais altos, embora todas as propostas dos governos, aí, principalmente do governo brasileiro, em estar reduzindo o ICMS dos combustíveis, né, vocês verem, né, meus amigos, eu tenho mais ou menos uns 2 meses que eles já estão em tramitação, que eu já falava isso, né, dessa taxa de imposto e alguns impostos sendo tarifados até 14% em itens não essenciais, porque os itens essenciais sairia da taxação de impostos, isso é uma coisa que está vindo lá de cima, lá para todos os países no mundo, e o Brasil começou a falar, até a mídia globalista começou a falar, aí não, então é certeza que eles já começaram com todas essas propostas, mas como vemos, né, a lei e a burocracia ainda passando na mão de todo este Congresso, né, que é um verdadeiro regresso. Olha que boa, né, gente? Mas é o seguinte, né? Esse congresso maravilhoso, né? Só atrasando as coisas e impossibilitando, né, que essas coisas sejam concluídas, porque eu já falo há uns 2 meses atrás sobre essa queda dos combustíveis que ainda não vimos, né? Sobre a taxa de imposto de 14 a 17% em itens não essenciais, isso ainda nós não vimos, né? E eles estão em tramitação e vamos ver quando que eles vão autorizar. Bom, de certa forma, sim, é um processo burocrático, nós temos que ter paciência, orar, porque a única maneira de lidar com o mal é com o bem, e como lidamos com o bem é com Deus à frente, né, meus amigos? Então temos que orar sempre. Eu agradeço se os irmãos chegaram até aqui, colaboraram muito nas recomendações do algoritmo para que o YouTube consiga cada vez mais me levar a cada vez mais pessoas e que essas pessoas possam ser trazidas até nós e fazer parte dessa grande família. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença e unidos numa grande voz. É o infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Muito obrigado. Vamos seguindo com essas informações. Quero voltar amanhã com novidades. Os irmãos que quiserem voltar, sejam sempre bem-vindos. Que Deus os leve e os traga. Dê um excelente restinho de sábado, abençoado a todas essas famílias maravilhosas que me assistem, a criançada que me imita, né? A quem gosta do jeito e do tipo do irmão Danilo Sérgio em fazer as coisas. Eu, meus amigos, tento ser o mais eu possível, né, e tentar contribuir de alguma maneira, né, embora eu sei que eu falo muito, né, e que a gente, né, talvez pudesse ter um outro tipo de comunicação, mas quem seria eu se não fosse dessa maneira, né? Não há como mantermos um personagem. Somos o que somos, somos quem podemos ser, não é? Como diziam os engenheiros da Bahia. Meus amigos, fiquem com Deus, que Deus dê um domingo também abençoado a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.